O instante em que peguei a estrada por 8 horas rumo à residência da minha filha, carregando nossa relíquia familiar em heranças, só para ser quase barrada na entrada, mudou por completo nossa relação. Mãe, o banquete de noivado rolou ontem. Preferimos não te atrapalhar com a jornada toda. Minha herdeira pronunciou isso com um sorriso forçado, enquanto eu apertava contra o peito os itens que nossa linhagem guardou ao longo de 5 gerações. Ali entendi que, aos olhos de Carolina, eu havia saído de cena na sua existência ideal, exceto pelo suporte financeiro que eu fornecia de forma discreta para o enlace perfeito que ela sonhava. Antes de mergulharmos mais fundo, verifique se você se inscreveu no canal e conte nos comentários de que canto do mundo está vendo esse relato. Ficamos felizes em descobrir o alcance das nossas narrativas. Eu sou Mônica, com 63 anos nas costas, e por anos a fio pensei que o afeto materno se resumia a estar sempre à disposição, pronta para auxiliar, generosa em doar sem pedir retribuição. Ao longo de toda a existência de Carolina, priorizei as demandas dela sobre as minhas. Peguei 2 serviços para custear os estudos dela após o pai nos deixar para trás. Posterguei aspirações, guardei cada moeda, renunciei a amores, só para que ela pudesse desfrutar das chances que me faltaram. A arca de madeira velha jazia no assento ao lado durante o percurso de Belo Horizonte a Campinas. Em seu interior, os objetos preciosos da família, o colar de pérolas da minha avó, passado de noiva em noiva por eras, os anéis do meu bisavô, que resistiram a conflitos e deslocamentos, o broche que veio do outro lado do mar com os antepassados, joias sem preço em dinheiro, mas ricas em relatos que transportavam. Naquela manhã, caprichava na aparência. Escolhi meu vestido azul escuro favorito, o que Carolina sempre admirava. Apliquei uma maquiagem sutil, amarrei os fios prateados em um penteado refinado. Desejava me apresentar bem nas imagens do banquete de noivado, para interagir com os parentes de Rafael, o noivo que eu só vira em chamadas rápidas pela tela. A via se desdobrava adiante, e a cada trecho rodado eu repassava na mente os contos que compartilharia à mesa. Como as pérolas resguardaram minha avó na guerra, vendidas em troca de bilhetes que a levaram ao Brasil, como os anéis foram escondidos no solo do jardim por anos para fugir de ladrões. Narrativas de superação e carinho que dali em diante seriam de Carolina. Soei a porta às 17 horas, parando o carro de frente à moradia contemporânea que ela adquiriu graças aos repasses que eu fazia todo mês. Só até eu me firmar no emprego, mãe, prometera ela 3 anos antes. O auxílio seguiu ininterrupto, e eu jamais indaguei. Com o baú bem protegido nos braços, apertei o botão da campainha, alisei a roupa, preparei um sorriso ansioso. A porta rangeu e Carolina surgiu, perfeita como de costume, vestida em trajes caseiros que evocavam páginas de moda. O sorriso dela titubeou por um segundo. O que houve? Indaguei, perplexa. Cheguei para o banquete de noivado, filha. Como acertamos? Ela espiou para dentro da casa antes de me encarar de novo. O semblante adotou aquela feição familiar, a mesma de quando era pequena e tinha más novas a anunciar. Mãe, o evento aconteceu ontem à noite. Fiquei imóvel, o baú agora parecendo um fardo esmagador. Ontem? Você confirmou que era hoje, dia 15? Alteramos o cronograma. Julguei que tivesse te alertado no celular. Ela desviava o olhar. Os familiares de Rafael só dispunham de ontem, então foi uma escolha repentina. Do fundo, ecoavam vozes e gargalhadas. Alguém a chamou. Tem companhia aí? Questionei, esticando o pescoço para vislumbrar. Apenas uns conhecidos que se demoraram no almoço. Carolina se manteve no limiar, obstruindo a passagem, sem me chamar para dentro. Peço desculpas pelo mal-entendido.
Foi o estalo. Não se tratava de erro algum. Sem lembrete, sem lapso. A exclusão fora intencional. Eu trouxe o baú das relíquias familiares, anunciei com a voz falhando, erguendo-o um pouco. As joias da avó, os anéis dos bisavós, tudo o que jurei para o seu matrimônio. Ela fitou o objeto como um aborrecimento menor. Ah, valeu. Deixa aí que eu vejo com tranquilidade depois. Esticou os braços para tomá-lo, mas um impulso interno me impediu de entregar. Aqueles itens demandavam respeito. Precisavam de quem os escutasse com atenção. Não eram meras coisas para serem largadas de qualquer jeito. Gostaria de te exibir cada um deles agora. Toda peça carrega uma saga vital da nossa raiz. Ela soltou um suspiro, aquele sopro sutil e irritado que guardava para momentos incômodos. Não dá agora, mãe. Estou com visitas. Tudo bem, repliquei, ainda que nada fizesse sentido. Posso passar e aguardar? Viajei tanto. Ia ficar estranho. São sócios do Rafael no trabalho, figuras relevantes. A residência está um caos após a celebração. De ontem à tarde. Naquele instante, uma senhora surgiu por trás dela, sofisticada, segurando taça de vinho. Carol, quem é essa? Carolina girou o corpo por um segundo. É a minha mãe, Denise. A dama me fitou com aquela curiosidade cortês e reservada. Oi, que bom te ver. Por que não a chama para dentro? Notei o incômodo estampado no semblante da minha filha, como se eu sujasse de algum jeito o cenário impecável que ela montara. A minha mãe veio só para entregar uma coisa depressa. Carolina rebateu antes que eu abrisse a boca. Ela vai embora já. Tem uma jornada extensa de volta. Denise acenou com a cabeça, esboçou um sorriso para mim e retornou ao interior. Carolina se voltou para mim com um ar que unia irritação e um toque de vergonha. Me perdoe, mãe. A gente conversa outro dia, com tranquilidade. Fiquei parada ali, agarrando a caixa repleta de nossas memórias familiares, em frente à minha única herdeira, que obviamente não me desejava em seu lar. A carga daquela repulsa era quase intolerável. Tudo bem, logrei articular ao final. Em outra ocasião. Devagar, como se cada gesto doesse, virei as costas e retornei ao veículo, a caixa ainda presa aos meus braços. Depositei-a com delicadeza no assento ao lado, igualzinho às 8 horas atrás, quando ainda supunha que as heranças familiares valiam algo. Quando ainda imaginava que eu valia. Instalada no banco do motorista, contemplei a residência onde as lâmpadas se acendiam à medida que o entardecer avançava. Sons de música e gargalhadas vazavam pelas vidraças abertas, uma festa da qual eu ficara excluída. Iniciei o motor e saí dali, carregando o silêncio opressivo, que ocupava todo o espaço do automóvel. O percurso de regresso jamais fora tão árduo. Na ida, a via que outrora transbordava de otimismo, agora se alongava adiante como um vazio infinito. Cada quilômetro servia para remoer a cena na soleira, para dissecar cada pormenor. O jeito como Carolina espiou por sobre o meu ombro, fugindo do meu olhar. A forma como seu corpo obstruía a porta. Uma muralha concreta para me excluir de sua existência. O firmamento anoiteceu enquanto eu rumava, e os faróis dos veículos opostos piscavam em meu rosto por instantes. Não notei as lágrimas rolando até provar o sal amargo delas. Encostei na margem, sem forças para prosseguir com a vista turva. A caixa de madeira no banco lateral parecia me encarar. Abria e retirei o colar de pérolas, palpando seu peso conhecido nas palmas. Recordava a minha avó, Elisa, ajustando-o em torno do meu colo no dia das núpcias, narrando como aquelas pérolas haviam presenciado 6 gerações de uniões na nossa linhagem. Um dia você o porá no pescoço da sua filha, ela afirmou, e relatará nossas narrativas para que elas perdurem na memória.
Como contaria à vovó Elisa que sua bisneta não dispunha de tempo para relatos do passado? Que a herança da família virara um empecilho, tal qual a progenitora que a carregava. Enxuguei as gotas salgadas e repus o colar na caixa. Inspirei profundamente, pus o carro em movimento e prossegui a rota. Pensei em todas as madrugadas em que velara insone, ansiosa por Carolina. O pavor da febre alarmante aos 3 anos dela, quando a levei correndo ao pronto-socorro. As sessões de balé que eu comparecia sem falhas, mesmo após jornadas laborais extenuantes. As noites em que abri mão da refeição para garantir suprimentos escolares dignos para ela. Sempre pensei que esses esforços seriam um aporte no nosso laço, na nossa união. Que futuramente, ao amadurecer, cultivaríamos uma amizade sólida, ancorada nesse afeto mútuo. Quando exatamente me desvinculei da minha filha? Quando exatamente ela concluiu que eu não merecia ao menos um assento à mesa no seu banquete de noivado? Ao chegar enfim ao meu lar, o relógio marcava além da meia-noite. Meu modesto apê, outrora reconfortante, agora soava curiosamente desolado. Pus a caixa sobre a mesa da sala e desabei no sofá, fatigada ao ponto de não me deslocar, mas inquieta demais para repousar. Meu celular tremeu com um alerta, uma nota de Carolina. Sinto pelo equívoco, mãe. Estava uma correria danada. Valeu por transportar a caixa. Mais adiante eu examino com sossego. Beijos. Equívoco. Como se eu houvessem trocado os dias. Como se o erro fosse meu. Sem menção à viagem de 8 horas em vão, sem um chamado para adentrar, sem uma justificativa autêntica, ignorei a mensagem. Pela primeira vez na existência, faltavam-me termos para a minha prole. Na aurora seguinte, acessei o correio eletrônico e deparei com 3 contas: o serviço de comes e bebes, os enfeites e o aluguel do espaço para a cerimônia, prevista para dali a 2 meses. Todos os acordos traziam o meu nome, com o meu cartão como aval. Carolina teimara que era mais simples desse modo, visto que eu me dedicava tanto aos arranjos. Dedicada. O termo ressoou na minha cabeça. Repentinamente, tudo se revelou nítido como vidro. Eu não participava do matrimônio. Eu o arcava. Minha companhia não se fazia precisa. Bastava o meu capital. Abri meu aplique. Nos últimos 8 meses, transferi valores progressivamente mais altos para Carolina, sempre com uma explicação plausível. O aluguel subiu. Ela precisava de um vestido para uma entrevista crucial. O automóvel requeria reparos. Incidentes menores que, acumulados, devoraram praticamente todas as minhas reservas financeiras. O esquema era evidente. Eu servia como provedora de fundos, mas não como indivíduo nem como progenitora. Fechei o app e fixe minha atenção na caixa de madeira sobre a mesa. As joias que sobreviveram a conflitos, que presenciaram partos e falecimentos, felicidade e sofrimentos, itens que incorporavam a tenacidade de mulheres resilientes, as quais superaram obstáculos bem mais severos que o desdém de uma herdeira desleal. Ali, cheguei a uma resolução, não movida por fúria ou retaliação, mas por uma lucidez inédita em mim. Chegava o momento de absorver lições das minhas predecessoras, de me respeitar verdadeiramente. Apanhei o celular e disquei para o serviço de catering. Bom dia, declarei com tom resoluto. Esta é Mônica Martins. Desejo anular o contrato agendado para 20 de outubro. Mas, senhora, restam só 2 meses até o acontecimento. O desenlace resultará na perda do adiantamento depositado. Sei disso perfeitamente. Vá em frente com o cancelamento, por obséquio. Logo após, contatei a organizadora de eventos, o espaço para festas, o profissional de fotos. Sequencialmente, anulei cada acordo que constava em meu registro. Vários procuraram me convencer do contrário. Outros aludiram às multas contratuais. A todos, repliquei o mesmo. Estou ciente. Prossiga com a anulação.
A cada conversa, notava um fardo aliviando minhas costas. Não se tratava de euforia o que experimentava. Por trás de cada extinção, latejava uma angústia profunda. Tratava-se da mágoa de admitir que meu vínculo com Carolina se resumira a meras trocas monetárias. A angústia de constatar que eu mesma permitira tal degradação. Ao concluir, retornei à posição diante da caixa de madeira e a destinei. Segurei cada peça, individualmente, concedendo-me reviver as narrativas. O alfinete de safira que minha bisavó vestiu ao partir de Portugal em meio a uma rebelião. O bracelete de prata que fora de tia Amélia, a qual educou 5 descendentes sozinha após o esposo perecer no conflito armado. Essas damas recusaram se deixar moldar pelas vicissitudes. Elas padeceram, vertendo lágrimas, porém prosseguiram com honra. Eu seguiria o exemplo. Naquela tarde, realizei uma remessa bancária final à conta de Carolina, limitada ao necessário para saldar as taxas de anulação dos acordos. Acompanhando a remessa, despachei uma nota concisa. Para arcar com as penalidades das rescisões, as joias familiares permanecerão resguardadas até que disponha de um instante para escutar suas origens. Em seguida, desativei o aparelho. Antevia que uma tormenta se aproximava. Carolina não toleraria sem resistência a alteração nas normas do arranjo. Contudo, pela primeira vez em anos, percebia que agia não só em prol dela, mas em meu benefício próprio. O celular soou meras 2 horas mais tarde. Ignorei, deixando para a secretária eletrônica. Soou de novo e repetidamente. As notificações inundaram em torrentes. Mãe, o que você aprontou? Por que desfez de tudo sem me consultar? Está pretendendo sabotar minha cerimônia. Atenda o aparelho. Quando por fim respondi, o timbre de Carolina vibrava de fúria. Como ousa fazer isso contra mim? Imagina o corre-corre que terei agora para rearrumar cada detalhe? Por que me castiga por um equívoco bobo? Inspirei profundamente, invocando a serenidade que ensaiara ao longo da tarde. Não se trata de castigo, Carolina. Trata-se de impor fronteiras. Os contratos figuravam em meu nome porque solicitou minha assistência, mas compreendi que auxiliar não equivale a ser explorada. Explorada? Seu tom elevou-se em tom. Do que diabos você fala? Você mesma propôs auxiliar na festividade? Sim, propus auxiliar, não ser banida da sua existência enquanto sigo a bancar. Seguiu-se um prolongado mutismo na linha. Ao retomar, Carolina adotava aquela entonação estratégica que empregava em barganhas profissionais. Mãe, o ocorrido ontem foi mero desencontro. Pretendia te incluir, mas você aparentava tão abalada. Julguei prudente espaçar um pouco. Quase soltei uma gargalhada ante a obviedade da manobra. Carolina, não me encare como uma das suas tratativas comerciais. Você não me desejava presente. Não me deseja na união, salvo para endossar os pagamentos. Isso é absurdo. Naturalmente que te desejo na união, sim. Então explique por que alterou a data do jantar de compromisso sem me informar. Por que me negou entrada ao chegar? Porque você jamais dispõe de tempo para me escutar no viva voz, mas sempre acha tempo para solicitar recursos? Mais um mutismo, agora estendido. Por fim, ela exalou um suspiro. O que pretende, mãe? Que eu suplique? Sim, vacilei ontem. Deveria ter te alertado. Deveria ter te chamado para dentro. Satisfeita agora? Suas expressões deviam me aplacar, mas ecoavam vazias. Não havia admissão genuína, apenas o desgosto de quem recita o esperado para obter o pretendido. O que eu que? O que eu realmente desejo, Carolina, é receber o mesmo respeito que sempre te ofereci. Quero que você perceba que sou muito mais do que apenas uma fonte de recursos financeiros. Desejo que se envolva de verdade com as narrativas e o legado da nossa linhagem familiar. Eu me importo, sim, ela rebateu. É que ando sobrecarregada nesses dias.
O emprego, a cerimônia de casamento, tudo acontecendo de uma vez só. Você não compreende o estresse que me consome. Eu entendo bem mais do que pensa. Te criei sozinha, equilibrando dois trabalhos ao mesmo tempo. Conheço como ninguém o peso da pressão. Percebi a irritação se acumulando no seu suspiro. É outra coisa, mãe. As circunstâncias mudaram. Claro, as coisas evoluíram. E eu também mudei. Não tolerarei mais ser vista como uma mera utilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a quantia que transferi esta manhã é a derradeira. Significa que precisará ajustar os preparativos da festa com o que tem disponível. E indica que, quando decidir me enxergar como sua mãe e não como uma agência bancária, estarei pronta com as relíquias familiares e todas as memórias que elas guardam. Após encerrar a chamada, permaneci ali por um bom tempo, fitando o aparelho. Parte de mim aguardava que ele soasse de novo, logo em seguida, que Carolina retornasse para expressar um arrependimento sincero, para admitir o quanto me feriu. No entanto, o silêncio perdurou. Nas semanas que se seguiram, afundei em uma tranquilidade inédita. Anos devotados integralmente à existência de Carolina me deixaram perdida sobre minha própria identidade quando não atuava como sua genitora. O vazio do lar, outrora sufocante, agora se convertia em algo novo, um ambiente para contemplação e autodescoberta. Resgatei um diário antigo e iniciei anotações, não focando em Carolina ou no nosso conflito presente, mas nas mulheres cujas joias jaziam na arca de madeira. Minha avó Elisa, que lidou com a viuvez aos 27 anos, cuidando de 3 crianças pequenas. Minha bisavó Antônia, que cruzou o mar isolada rumo a uma nação estranha, com meras joias escondidas no forro da roupa. Minha tia-avó Clara, que rejeitou 3 pedidos de noivado para exercer a profissão de educadora, numa era em que poucas damas atuavam fora do lar. Relatos de bravura, persistência e, sobretudo, honra perante os obstáculos, contos que Carolina jamais se deu ao trabalho de escutar. Uma semana após, chegou um e-mail seu, impessoal e conciso, como se redigido a um sócio profissional em vez de a sua progenitora. Logrei rearranjar boa parte dos itens para o enlace. Tivemos de optar por um espaço reduzido e eliminar alguns complementos, porém conservamos o dia marcado. Reconheço que você está aborrecida, mas conto com sua reconsideração e presença, já que sou sua filha única. Sem qualquer justificativa autêntica, sem menção ao episódio à soleira de sua residência, meramente uma indireta à minha responsabilidade materna de estar lá, custe o que custar, independentemente do tratamento recebido. Não repliquei de imediato. Em lugar disso, transportei o diário ao modesto jardim do condomínio e me acomodei sob os raios solares, prosseguindo com as crônicas da família. Ao responder, foi com uma serenidade que me espantou. Carolina, comparecerei à sua união se for de fato bem-vinda, não como provedora ou por dever, mas como sua mãe, com todo o peso que isso implica, abrangendo o respeito ao qual tenho direito. Quando se dispuser a um diálogo franco, avise-me. Decorreram 2 semanas sem réplica. Então, em uma quinta-feira de temporal, o interfone soou. Atendi e deparei com Carolina à porta, encharcada pela água, aparentando ser menor e mais imatura do que na memória. Posso entrar? Indagou ela, o tom sussurrado. Liberei a passagem. Observei que não usava maquiagem, tampouco trajava suas roupas elegantes de costume. Os fios estavam amarrados em um rabo de cavalo básico, com sombras evidentes sob as pálpebras. Instalamo-nos na sala de estar, eu no sofá, ela na cadeira fronteira. A arca de madeira ainda se encontrava sobre a mesinha intermediária, como uma presença muda na nossa interação. Rafael rompeu comigo, confessou por fim, os olhos fixos nas palmas.
Afirmou que não pretende desposar quem age com a mãe como eu procedi com você. Não sei o que previa que ela revelasse, mas de certo não aquilo. Mantive o mutismo, aguardando que prosseguisse. Ele captou trechos da nossa ligação. Em seguida, revistou minhas mensagens e notou como eu te solicitava fundos. Declarou que isso transbordou o limite. A voz dela tremeu e as lágrimas sulcaram suas bochechas. Vim suplicar perdão, não para que retome o suporte monetário, nem para que intervenha junto a Rafael em meu favor. Vim porque compreendi o quão cruel fui contigo. Pela primeira vez em longos anos, avistei a fragilidade autêntica na minha herdeira. Não a delicadeza fingida que empregava ao ansiar por algo, mas sofrimento real e remorso profundo. Por que, Carolina? Indaguei com suavidade. Por que agiu assim à sua porta? Ela ergueu as mãos ao rosto. Estoquei as lágrimas com o dorso da mão. Era difícil colocar em palavras. Por anos, avistar você evocava todas as memórias da nossa existência modesta, os obstáculos que superamos. Ao ascender na companhia e conviver com gente de linhagens abastadas, como a família de Rafael, comecei a me envergonhar do nosso histórico. Suas frases me acertaram como um golpe forte, envergonhada da nossa trajetória, de mim mesma. Reconheço que é horrendo admitir isso. Agora, ela desabafava em prantos irreprimíveis. É algo injusto e impiedoso após tudo o que você sacrificou por mim, mas representa a realidade nua e crua. E no instante em que você apareceu sem prévio alerta, sem aviso? Eu a interrompi. Carolina, foi você quem me informou sobre o banquete naquela data. Ela piscou os olhos por um momento. Eu sei. Eu. Eu inventei isso. Alteramos o cronograma intencionalmente. Os genitores de Rafael são figuras proeminentes, donos de negócios. E eu temia que você não se adaptasse, que revelasse nossa origem árdua, os bicos que pegou. Cada declaração abria uma lesão fresca. Contudo, simultaneamente, havia uma sensação de alívio nessa franqueza impiedosa. Mantive o tom firme ao prosseguir. Você me isolou de propósito da celebração do seu compromisso e ainda forjou uma mentira em torno disso. Ela desviou o olhar, sem forças para encará-lo. Não há justificativas, apenas esclarecimentos, e até eles soam ridículos. Fui mesquinha e insensível. Contemplei minha prole, pois apesar de tudo, ela permanecia minha filha. E deparei com algo inesperado. Uma percepção genuína. Pela primeira vez em tanto tempo, ela me enxergava de verdade, não como um meio para fins egoístas ou um capítulo a ocultar, mas como um ser humano com emoções, com honra própria. Você me feriu de forma irremediável, afirmei. Não só naquela ocasião, mas ao longo dos anos recentes, valendo-se de mim em termos materiais, enquanto me relegava afetivamente. Eu sei, murmurou ela, e compreendo se o perdão estiver além do seu alcance. Estendi a mão até a caixa de madeira e a destampei. Retirei o colar de pérolas e o examinei sob a claridade. A bisavó o portava ao escapar do conflito europeu. Ela o negociou por bilhetes de travessia marítima para 3 núcleos familiares, inclusive o dela. Em seguida, laborou por 2 anos como passadeira para readquiri-lo, convicta de que certos itens superam o valor monetário, de que salvaguardar nosso legado é proteger nossa essência. Carolina fitava o colar com uma mescla de encanto e constrangimento. Você jamais me relatou esse episódio. Insisti diversas vezes. Você sempre se mostrava atarefada demais para escutar. Repus o colar no estojo e busquei as alianças dos meus bisavós. Esses anéis foram sepultados no pátio por 3 anos, envoltos em pano impermeável, enquanto meu bisavô cumpria pena na cadeia por suas ideias políticas. A bisavó poderia tê-los alienado por uma existência mais afortunada, mas compreendia que certos tesouros são inestimáveis.
As gotas nos olhos de Carolina escorriam sem freios. Proferi, estendendo as palmas para que ela os tocasse. Com relutância, ela os aceitou, inspecionando os anéis modestos de ouro que presenciaram tantos tormentos. Todas essas antepassadas lidaram com provações bem mais severas que as nossas, prossegui. E todas extraíram vigor dos laços familiares, das narrativas que trocavam, das heranças que perpetuavam. Eu desperdicei tudo isso, confessou Carolina, o tom quase inaudível, por prestígio, por aprovação de indivíduos que nem me conhecem de fato. Recuperei as alianças, recolocando-as com esmero no recipiente. O que pretende fazer daqui para a frente? Indaguei. Ela encolheu os ombros, aparentando desorientação. Não faço ideia. A cerimônia nupcial foi suspensa. Evidentemente, Rafael ignora minhas chamadas no emprego. Sinto olhares e murmúrios por toda parte, e percebo que não conto com ninguém de verdade para recorrer, a não ser você, após os estragos que causei. Cerrei a caixa de madeira e inspirei profundamente. O trajeto vindouro seria árduo, tanto para mim quanto para Carolina. A fé mútua fora abalada. Mágoas profundas haviam sido expostas. Contudo, ao observar minha filha, tão frágil naquele instante, recordei o voto que fiz ao vê-la nascer. Permanecer ao lado, custe o que custar. O perdão não surge de imediato, declarei por fim. Temos de refazer nossos vínculos aos poucos, e o ponto de partida é a sinceridade e o respeito recíprocos. Carolina aqueceu, secando o rosto. Pode permanecer aqui esta noite, acrescentei. Amanhã, iniciaremos a busca por um rumo conjunto. Naquela velada, enquanto escutava sua respiração ritmada no aposento vizinho, retomei o meu diário. Prossegui registrando as sagas das matriarcas resilientes da nossa linhagem, incorporando agora a minha própria jornada àquelas folhas. Uma narrativa não só de dedicação parental, mas também de redescoberta pessoal e autoestima. Antevia dias desafiadores à frente, que a reconciliação demandaria paciência, se ao menos fosse viável por completo. Entretanto, pela primeira vez, despontava a possibilidade de um elo fundado não em submissão ou dever, mas em consideração mútua. E assim pensei ao folhear o diário. Tratava-se de um início. A luz matinal se infiltrava pelas cortinas quando eu a observei se movimentando pela cozinha. Permaneci deitada por uns instantes, me ajustando psicologicamente ao dia que se aproximava. Não ia ser simples lidar com essa nova relação entre nós, na qual eu não precisava mais ceder de imediato, abrir mão de tudo, priorizar os desejos dela em detrimento dos meus. Ao entrar na cozinha, deparei com ela arrumando o café. Havia 2 canecas sobre a mesa, ao lado de pães tostados e compota, o desjejum modesto que eu costumava oferecer quando ela ainda era pequena. Bom dia, murmurou ela com hesitação. Espero que não incomode. Pensei em fazer alguma coisa. Não incomoda, retruquei, acomodando-me à mesa. Obrigada. O ar entre nós ficava pesado, carregado de silêncios e emoções pendentes. Carolina despejou o café e se posicionou do outro lado, com os olhos ainda vermelhos das lágrimas da véspera. Não sei como iniciar isso, confessou ela por fim, fitando a caneca. Talvez pelo início, propus, esforçando-me para soar gentil. Quando você começou a se sentir envergonhada de mim, da nossa história? Ela soltou um suspiro, alisando os fios bagunçados. Acho que surgiu quando entrei na firma. Lá, todos vêm de lares abastados, estudaram em colégios particulares, rodaram o planeta. No começo, eu forjava mentiras sobre o meu histórico. Criava relatos de viagens que nunca realizei, colégios que nunca pisei. Tomei um sorvo do café, deixando a revelação se assentar. Compreendo. Mas quando isso evoluiu para me afastar da sua existência? Quando cruzei com Rafael,
admitiu ela. Ou seja, quando conheci os parentes dele, eles parecem impecáveis. A mãe é jurista empresarial, o pai dirige uma empreiteira. A residência deles é como de uma publicação chique. Eu ansiava me inserir naquele ambiente e simplesmente não cabia. Concordei em silêncio. Carolina ergueu o olhar, me confrontando pela primeira vez. Não é que você não cabia, é que você me recordava a minha essência verdadeira, e eu lutava para me tornar outra. Quem é você de verdade, Carolina? Uma mulher que venceu obstáculos, que se firmou pelo esforço árduo. Por que isso geraria constrangimento em vez de satisfação? Ela roeu o lábio, refreando o pranto que se aproximava. Porque é mais simples ser invejada quando creem que você nasceu no luxo. Ninguém se interessa por batalhas e renúncias. Querem narrativas de vitórias rápidas, de conforto. Neguei com a cabeça, sentindo uma onda de melancolia e frustração. Aqueles que contam de verdade vão valorizar o seu percurso, não só o resultado final. Rafael valorizava, murmurou ela. No início do namoro, eu revelei tudo sobre nós, sobre você se desdobrando em 2 turnos, sobre como juntamos moedas para o meu curso superior. Ele afirmou que isso o impressionou ainda mais. Então, por que me ocultar de mim dele? Por que me isolar? Porque o pavor me dominou. A voz dela tremia. Ao me aproximar da família dele, dos colegas, eles têm uma forma sutil de te fazer sentir menor, sem ao menos notarem. Observações sobre grifes, destinos, vivências que são rotina para eles e inalcançáveis para gente como a nossa. E eu desejava tanto integrar aquele círculo que passei a te enxergar pelos prismas deles. As frases dela feriam, mas simultaneamente traziam um alívio curioso ao desvendar o ocorrido. As partes do enigma se uniam por completo. E aí você recorreu aos meus recursos para forjar uma sensação de inclusão. Falei não em tom de reprovação, mas como uma observação factual. Carolina se encolheu, enrubescendo. A princípio eram detalhes miúdos. Um traje para um encontro formal, um mimo para cativar a mãe de Rafael. Mas depois ela parou, visivelmente inquieta com o que se seguia. Então, eu incentivei. Então Rafael pediu minha mão em casamento, e os pais dele aguardavam uma recepção opulenta, do tipo que vale mais que meu salário anual inteiro. Entrei em desespero. Não queria que soubesse da minha impossibilidade financeira. Por isso recorri a você. Finalizei. Sim? Uma lágrima solitária rolou pela bochecha dela. Eu me iludi, achando que era só um adiantamento, que restituiria tudo. Mas os gastos escalaram, e eu prossegui solicitando quantias maiores. Chegou o ponto em que era preferível te manter distante a confrontar as minhas ações. Complementei. Ela confirmou com um aceno, sem forças para articular. Permanecemos mudas por alguns momentos, o fardo da honestidade suspenso no ar. Por fim, avancei a mão e rocei a dela de leve. Carolina, o que mais me fere não é o aspecto financeiro. É você optar por me banir da sua rotina a lidar com a realidade, tanto comigo quanto com Rafael e os parentes dele. Eu sei, sussurrou ela. E o mais doloroso é que Rafael sempre mencionava preferir uma união modesta, que o essencial era a nossa companhia. Fui eu quem defendeu algo suntuoso. E agora? Indaguei. O que você planeja? Ela deu de ombros, aparentando mais vulnerável e desorientada do que em anos. Não faço ideia, nem sei como dar o primeiro passo. O casamento está cancelado. Com certeza vou acabar desempregada, já que Rafael é sobrinho do patrão da companhia, e estou atolada em dívidas a ponto de mal conseguir raciocinar com clareza. Encarei minha filha, porque no fim das contas, ela continuava sendo minha filha. E veio aquela sensação familiar de querer arrumar tudo, de apagar o sofrimento dela. Porém, dessa vez, segurei o desejo. Socorrê-la naquele instante
não resolveria suas encrencas por completo, mas sim incentivá-la enquanto ela própria as enfrentava. O ponto de partida costuma ser a sinceridade. Falei para mim mesma, para ela e quem sabe para Rafael também. Você crê que ele me daria ouvidos? Indagou ela, com um vislumbre sutil de otimismo nos olhos. Não tenho certeza. Mas se o amor dele era genuíno pela pessoa real que você é, e não pela fachada que você se esforçava para manter, talvez compense o esforço de uma conversa. Carolina ponderou em silêncio por um instante, absorvendo o que eu disse. E a gente, mãe? Dá para remendar? A questão flutuou entre nós, cheia de fragilidade. Olhei para ela e enxerguei não só a adulta que me ferira, mas também a criança que apertava minha mão no colégio pela primeira vez, que se jogava nos meus braços após um tombo, que cochilava no meu regaço nas noites de chuva forte. Eu acredito que dá, retruquei com franqueza. Só que demandará a dedicação das duas e paciência. Eu desejo tentar, afirmou ela, a voz agora mais decidida. De onde partimos? Ergui-me e caminhei até a prateleira da sala de estar, pegando o meu bloco de relatos familiares. Regressei e o depositei na mesa. A gente pode iniciar assim, pelos contos que você sempre evitou, pela noção de nossa essência e de nossas raízes. Carolina fitou o bloco. Em seguida me olhou e acenou devagar. Estou disposta a escutar desta vez. Naquela manhã, instaladas à mesa da cozinha com o café perdendo o calor nas canecas, iniciei o relato das narrativas das mulheres que nos antecederam. Relatos de bravura, resistência e honra perante os obstáculos. E pela primeira vez em tanto tempo, minha filha de fato prestou atenção. Os dias subsequentes se mostraram peculiares e desafiadores, mas também surgiram instantes de laço autêntico que eu não compartilhava com Carolina fazia anos. Ela telefonou para Rafael, solicitando uma oportunidade para um diálogo face a face. Ele topou vê-la em um café imparcial. Ao retornar desse rendezvous, os olhos dela estavam inchados, mas transmitia uma serenidade que eu não observava há eras. Ele falou que requer um período para refletir. Contou-me ela enquanto arrumávamos o jantar em conjunto. Uma inovação nessa nossa relação renovada. Afirmou que me quer bem, mas que não consegue edificar um matrimônio baseado em falsidades. Isso soa razoável? Comentei enquanto fatiava as cebolas. O que você revelou a ele? A realidade da minha culpa, de como gastei o dinheiro dele, de como te tratei mal. Ela interrompeu, focando nos tomates que cortava. Expliquei que busco me transformar, que almejo ser a mulher que ele imaginou, sem simular riqueza ou prestígio, mas com transparência, esforço constante e apreço pelo que de fato conta. E qual foi a reação dele? Que deseja meu sucesso e que, quando eu me sentir à vontade com minha verdadeira identidade, quem sabe possamos retomar o papo. Não contava com promessas nessas frases, mas sim com uma fresta aberta, e por vezes isso bastava como meta. Carolina permaneceu na minha casa por 2 semanas. Nesse intervalo, pôs-se a caçar uma nova vaga de trabalho, ciente de que seu cargo na firma atual pendia por um fio. Além disso, mapeou minuciosamente suas dívidas, que se revelaram substanciais, e traçou um esquema prático para quitá-las gradualmente. E todas as noites, antes de deitar, nos reuníamos para que eu narrasse mais episódios de nossa linhagem. Episódios que ela agora absorvia com interesse sincero. Na antevéspera de ir embora, ela já havia localizado um apezinho simples para alocar, bem mais humilde que o de antes. Carolina me procurou no jardim, onde eu semeava brotos de lavanda. Quero te entregar uma coisa, disse ela, acomodando-se ao meu lado no banco de pedra. Sacou do bolso um envelopezinho e mo estendeu. No interior, um talão no montante bem inferior ao que eu havia desembolsado com ela nos meses recentes,
mas relevante dada a sua conjuntura. É a parcela inicial, esclareceu ela. Reconheço que não repõe nem uma fração do que você investiu em mim, mas representa um avanço. Vou te reembolsar tudo, mãe. Levará tempo, mas cumprirei. Contemplei o talão, tomada por uma sensação indefinível. Não se tratava do valor propriamente dito, e sim do simbolismo. Consciência, maturidade, uma promessa de restituição. Obrigada, murmurei, guardando o envelope. Isso me toca profundamente. Há mais um detalhe, prosseguiu ela, agora com ar ansioso. Refleti sobre isso. O casório foi anulado, mas aquela caixa, as joias herdadas, elas continuam sendo suas por legítimo direito. Respondi, captando o sentido na hora. Quando chegar a hora propícia, quando você se achar preparada, quer com Rafael ou com outrem, ou até se optar por não casar, essas relíquias cabem à geração vindoura de mulheres nossa família. Lágrimas brotaram em seus olhos. Acho que agora compreendo o verdadeiro significado delas. Não pelo preço que têm, mas pelo que simbolizam de fato. Sorri, com o peito se enchendo de calor. Elas capturam nossa essência, Carolina. Nossa coragem, nossa persistência, nossa habilidade de superar obstáculos e prosseguir com honra. Permanecemos ali, juntas, contemplando o entardecer que pintava o horizonte com matizes de ouro e rosa. Não havíamos superado tudo ainda. As marcas eram intensas demais para se fecharem em tão pouco tempo, mas seguíamos por uma trilha promissora. Vou estranhar não te ver por perto, murmurou ela com delicadeza. Obrigada por não me abandonar, mesmo quando eu te deixei de lado. Segurei sua mão, notando a aspereza nova, mais calejada após aqueles dias auxiliando nas lides da casa que outrora eu confiara a equipes de faxina. Mães não largam mão, retruquei. Porém, também têm de descobrir como impor barreiras benéficas. As duas estamos nesse processo de descoberta. Na manhã subsequente, quando ela se foi com bagagens bem mais leves do que ao chegar, uma sensação mista de melancolia e otimismo me invadiu. O porvir era nebuloso para ambas, mas pela primeira vez em anos, dava a impressão de que avançávamos pelo rumo adequado, não mais como genitora e descendente enredadas em laços de subordinação, mas como duas senhoras maduras, erguendo uma conexão ancorada em estima recíproca. A caixa entalhada de madeiras com as relíquias familiares ficou guardada em meu lar, aguardando com paciência o instante em que seria valorizada de verdade, não só pelo aspecto monetário, mas pelas narrativas que abrigava. Narrativas que agora englobavam nossa própria saga de dor, crescimento e reencontro. 3 meses transcorreram desde a saída de Carolina de meu lar. O outono cedeu espaço ao inverno, e eu me vi forjando uma rotina independente, aliviada das ansiedades perpétuas por ela que tanto me oprimiram ao longo dos anos. Retomei o clube de leitura que eu havia posto de lado por escassez de horas. Matriculei-me em cursos de arte pictórica, uma aspiração antiga que nunca antes eu havia colocado em primeiro plano. Os contatos com Carolina viraram semanais, em vez de cotidianos como dantes, mas ganharam uma profundidade inédita. Longe das trocas rasas entremeadas por insinuações de socorro pecuniário, dividíamos relatos de nossas rotinas, de volumes que devorávamos, das crônicas familiares que eu prosseguia anotando em meu diário. Ela me escutava de coração, de veras, e eu retribuía o gesto. Numa tarde gélida de julho, ao atender a chamada, deparei com sua entonação vibrante na linha. Mãe, realizei. Fui aceita no emprego. Que notícia fantástica! Manifestei-me com alegria autêntica por ela. Em que companhia? Trata-se de uma casa editorial modesta, longe do gigante corporativo de outrora. O vencimento é consideravelmente inferior, mas o clima lá soa fantástico.
E o principal, conquistei a vaga pelo talento próprio, sem apadrinhamentos ou concessões. O contentamento em sua entonação era evidente, e meu próprio coração se avolumou com um júbilo similar. Tratava-se de um triunfo solitário, fruto de suas competências. Estou imensamente realizada por você, minha filha. Quando inicia? Na segunda próxima. Sinto um frio na barriga, mas estou eufórica. Representa um recomeço total. Prosseguimos o papo sobre a colocação fresca, sobre sua adaptação ao espaço habitacional mais compacto, sobre as estratégias para gerir as finanças com a remuneração encolhida. Antes de encerrarmos, ela pausou por um segundo. Mãe, te incomodaria se eu aparecesse por aí no fim de semana vindouro? Quero te exibir algo. Um leve nó se formou em meu peito, eco de receio quanto a recaídas em padrões antigos, mas espantei a ideia. Estávamos tecendo a fé aos poucos. De jeito nenhum. Prepararei aquela lasanha de que você tanto gosta. No sábado seguinte, Carolina surgiu no horário marcado, com uma maleta volumosa e uma bolsinha leve. Estava mudada. O cabelo, mais curto. As vestes, mais discretas, mas um brilho de segurança nos olhos que não provinha de luxos ou fachadas. Depois do repasto, enquanto sorvíamos o café na sala de estar, ela desatou a maleta e extraiu um volume encadernado. Foi por isso que vim, afirmou, entregando-me o material. Desejava que você fosse a primazia na leitura. Examinei a contracapa, com o título em traços modestos. Relatos de Mulheres por Carolina Martins. Do que se trata? Indaguei, virando as folhas iniciais. Meu debut na editora. Eles promovem uma coleção sobre vivências autênticas de senhoras do dia a dia que realizaram façanhas notáveis. Ela interrompeu, subitamente apreensiva. Sugeri um volume inspirado nas sagas do nosso clã, as que você me narrou. Meu pulso se acelerou ao percorrer o texto. Lá estavam elas. Minha avó Elisa, minha bisavó Antônia, minha tia-avó Clara. Suas existências, seus embates, seus êxitos meticulosamente retratados e reverenciados. Ainda não lancei nada. Carolina prosseguiu com pressa. Buscava sua anuência em primeiro lugar. São relatos seus, tanto quanto meus. Contemplei minha prole, enxergando nela, agora, uma fusão da garota que eu criei e da mulher em que ela se transformava. Uma mulher que, enfim, entendia o verdadeiro significado de suas origens. Falta uma narrativa aqui, comentei, indicando o manuscrito. Qual? Indagou ela, perplexa. A tua? A nossa? Carolina esboçou um sorriso envergonhado que me transportou aos dias em que ela ainda era criança. Ainda estou redigindo essa sessão. Não sei ao certo como vai acabar. As narrativas mais impactantes jamais se encerram de verdade, retruquei. Elas só se desenvolvem. Naquela noite, acomodamo-nos no sofá, com a caixa de madeira repleta de joias familiares posicionada entre as duas. Desfazemos o lacre e, peça por peça, revivemos cada relíquia, cada relato, cada ancestral que as usara antes de nós. Sabe o que notei? Falou Carolina, erguendo o colar de pérolas à luz. Todas elas lidaram com obstáculos bem mais intensos que os meus, e nenhuma se acovardou. Não se trata da magnitude do obstáculo, repliquei. Trata-se de como você o encara, de manter a integridade mesmo nas horas mais árduas. Ela ficou pensativa, absorvendo as palavras. Acho que me desviei disso por algum tempo. De quem eu sou, das minhas raízes, parecia mais simples fabricar uma identidade reinventada. E agora? Agora, busco respeitar a essência real de mim, incluindo as fraquezas e as imperfeições. Papearam até altas horas, trocando lembranças, gargalhando com episódios do passado, por vezes se emocionando ao roçarem cicatrizes que ainda doíam. Tratava-se de uma conexão inédita. Não mais a simbiose codependente de outrora, mas algo mais harmônico, mais nutritivo.
Antes de nos recolhermos, Carolina me estendeu um envelope modesto. É o segundo repasse, explicou. Sei que é insignificante perto do que ainda devo, mas me comprometo a cumprir o prometido. Aceitei o envelope, notando seu peso, não só do talão lá dentro, mas do pacto que simbolizava. Obrigada. Não pelo valor em si, mas pelo que representa. Sou eu quem agradece, murmurou ela com delicadeza, por me permitir corrigir o rumo das coisas desta vez. No dia seguinte, enquanto saboreávamos o café na varanda, uma notificação chegou ao telefone de Carolina. Sua expressão se alterou ao ler a mensagem, mesclando espanto e uma emoção que demorei a decifrar. Está tudo certo? Indaguei, atenta à sua fisionomia. É do Rafael, revelou, fitando-me. Ele deseja um encontro cara a cara. E o que achas disso? Ela inspirou profundamente, depositando o aparelho na mesa. Ansiosa, otimista, temerosa, uma salada de sentimentos. Queres encontrá-lo? Sim, afirmou sem titubear. Mas agora quero que ele veja a Carolina autêntica, sem máscaras ou artifícios. Sorri, admirando a ousadia daquela escolha. Creio que ele apreciará essa faceta bem mais. Vamos ver, disse ela, com um leve sorriso. De todo modo, estou muito mais equipada para absorver o desfecho. Venha ele qual for. E eu confiava nela. Em seus olhos, avistava uma resiliência nascida não de poses ou posições sociais, mas de autodescoberta e acolhimento. A mesma vitalidade que pulsava nas mulheres cujos relatos preenchiam a caixa de madeira em minha sala. Quando Carolina se foi naquela tarde, o abraço se prolongou, carregado de sentido. Não trocamos juras frouxas de nos vermos como no passado. Já havíamos marcado o próximo capítulo. Colaborar no manuscrito. Fortalecer esse laço renovado. Fiquei observando o carro dela sumir na distância, inundada de satisfação e reconhecimento. O trajeto até ali não fora simples. A angústia daquela cena à porta de sua residência persistia, assim como o ressentimento pelos anos de frieza afetiva. Contudo, agora, essas lesões se regeneravam, não por negligência, mas por enfrentá-las com bravura. Retornei ao interior e tomei a caixa de madeira nas mãos, traçando sua textura envelhecida. Cedo ou tarde, ela seria legada a Carolina, não meramente como um acervo de adornos, mas como emblema de nossa identidade, de nossas procedências, das intempéries que atravessamos e vencemos em união. Por ora, contudo, ficaria sob meus cuidados, preservada com o mesmo zelo que dedicava à minha ligação com a filha. Não como um dado adquirido, mas como um patrimônio que demandava vigilância, reverência e, sobretudo, honestidade. Pois, como eu aprendera, certas qualidades superavam em muito o ouro ou o prestígio, a honra pessoal, a consciência de si e o afeto que floresce, não da submissão, mas da estima recíproca. Naquela noite, anotei uma nova passagem em meu diário de relatos. Desta feita, era a minha história. Não só como genitora de Carolina, mas como Mônica, uma senhora que, aos 63 anos, dominara a arte de traçar fronteiras equilibradas sem abdicar do amor visceral. Uma senhora que percebia, enfim, que as reinvenções não envelhecem. Os meses vindouros revelaram uma cascata de mudanças sutis, tanto em minha existência quanto na de Carolina. O manuscrito. O projeto sobre as mulheres da nossa linhagem familiar progrediu de uma iniciativa particular para um livro de verdade, com data marcada para o começo do ano que vem. Carolina me procurava o tempo todo para checar pormenores, garantindo que cada relato fosse narrado com exatidão e dignidade. O vínculo dela com Rafael também se transformou aos poucos, com todo o cuidado. Eles voltaram do zero como companheiros, se reunindo em botequins para papos francos,
livres das ilusões ou fingimentos de outrora. Carolina compartilhava esses momentos nas nossas conversas telefônicas de toda semana, misturando uma expectativa moderada com uma visão prática, que era novidade total para ela. Ele não é como eu imaginava, confidenciou ela uma vez. Ou quem sabe eu o veja agora sob uma luz nova. No mais, cultivei minhas próprias paixões. As aulas de arte plástica viraram um escape, um canto onde eu colocava no papel emoções que as palavras nem sempre capturavam. Minha estreia em exposição, bem simples, com só uns poucos trabalhos em um espaço local, caiu no dia do aniversário de Carolina. Ela veio direto de Campinas para a ocasião, acompanhada de uns amigos da editora recente. Estou tão contente com você, mãe, falou ela, me envolvendo em um abraço perto de uma das minhas peças. Uma pintura em aquarela da residência onde ela se criou, com a antiga jabuticabeira no Jardim dos Fundos. Essa troca de posições, com ela me elogiando em vez do habitual, não me escapou. Significava as diversas formas como nossa conexão tinha evoluído, ganhando equilíbrio e mutualidade. Foi em uma tarde de sábado, perto de um ano depois daquele episódio decisivo à porta da casa dela, que atendi a uma chamada surpresa. Mãe! O tom de Carolina soava inusitadamente cerimonioso. Você daria para vir a Campinas no fim de semana que vem? Preciso trocar uma ideia séria com você. Meu peito se contraiu de imediato, um resquício de ansiedade. Ocorreu algo grave? Não, nada negativo. Ela tranquilizou rápido. Só acho melhor falarmos cara a cara. O resto da semana eu lutei para não imaginar cenários. Nosso laço tinha avançado imensamente, mas padrões antigos custam assumir. E um pedaço de mim ainda receava retrocessos, solicitações abruptas, frustrações frescas. Ao chegar no AP dela naquele sábado, um lugar bem mais compacto que o de antes, mas aconchegante de um jeito que o outro jamais foi, me deparei não só com Carolina, mas com Rafael ali, me aguardando. Dona Mônica, ele cumprimentou, se aproximando para um abraço afetuoso. Que prazer revê-la. Voltei o olhar para Carolina, que acompanhava nossa troca com um sorriso tenso. O que se passa aqui? Vamos nos acomodar, propôs ela, apontando para a mesinha da sala, já preparada para o lanche da tarde. Enquanto provávamos o café e os pães de queijo que Rafael tinha trazido, notei que os dois transpareciam inquietação, se entreolhando a cada instante. Por fim, após o que pareceu uma era de bate-papo superficial sobre o clima e minha jornada, Carolina inspirou fundo e segurou a mão dele. Mãe, queríamos que você soubesse antes de qualquer um. Rafael e eu, enfim, estamos considerando o casamento. Fiquei por um instante calada, lembranças do caos passado inevitavelmente aflorando. Eu sei o que passa pela sua cabeça, prosseguiu Carolina, antes de eu me manifestar. E compreendo perfeitamente, considerando o que rolou da vez anterior. Por isso queríamos consultá-la logo de cara, completou Rafael, para conduzirmos tudo de outro modo agora. Encarei os dois, sentindo um turbilhão de sentimentos que eu não soube rotular na hora. Estou escutando. Carolina comprimiu a mão de Rafael antes de seguir. Antes de mais nada, quero frisar que não estamos solicitando ajuda, nem com dinheiro, nem com arranjos. Imaginamos algo bem básico, que caiba no nosso orçamento. Só uma cerimônia no cartório e, quem sabe, um almoço para os parentes e amigos íntimos, arrematou Rafael. E queremos você participando de tudo, reforçou Carolina, fitando-me nos olhos. Não como quem banca a festa, mas como minha mãe, como peça fundamental da minha existência. As lágrimas brotaram nos meus olhos, mas segurei firme. Isso me toca profundamente. Tem mais um detalhe, anunciou Carolina,
se levantando e rumando para o quarto. Retornou com uma caixinha que eu identifiquei na hora, uma edição reduzida e atualizada da Arca de Madeira, onde eu guardava as joias familiares em casa. Eu mesmo fiz essa cópia em uma oficina de carpintaria, esclareceu ela, depositando o objeto na mesa. Para o dia em que você achar que mereço herdar os tesouros da família. A pureza desse ato, aliada ao peso simbólico que carregava, acabou com minha reserva. As lágrimas escorreram, não de dor ou ressentimento, como em tantas ocasiões passadas, mas de uma gratidão imensa pelo quanto tínhamos progredido, tanto cada uma por si. Finalmente, como mãe e filha, senti uma conexão profunda. Creio que você já está preparada, falei, secando as lágrimas que escorriam. Não pelo matrimônio em si, mas pela pessoa incrível em que se transformou. Nos meses seguintes, presenciei algo que jamais pensei ser viável após aquele episódio constrangedor na entrada da residência de Carolina. Uma organização de casamento autêntica, discreta e repleta de sentido. Nada de ostentação, sem enganações, sem endividamentos. Somente um casal apaixonado, desejoso de erguer uma existência compartilhada, rodeado por quem de fato contava. Carolina e Rafael reservaram um modesto sítio na periferia de Campinas para o evento. Os convites, elaborados manualmente por ela mesma, foram distribuídos a no máximo 50 convidados, parentes diretos e companheiros leais, excluindo conexões profissionais ou indivíduos para impressionar. Em uma tarde radiante de setembro, encontrei-me no quartinho que funcionava como vestiário da noiva, auxiliando Carolina nos toques finais de seu arranjo. O traje dela era despojado, em branco puro, sem enfeites complexos ou cauda chamativa, porém refinado e ideal para sua essência. Sentindo ansiedade? Indaguei ao posicionar o colar de pérolas hereditário em torno de seu colo. O mesmo que minha avó exibira, que minha mãe usara, que eu vestira no meu enlace. Um pouquinho, confessou ela, roçando as pérolas com devoção. Mas é uma inquietação distinta. Não me inquieto com as opiniões alheias, se julgarão sofisticado o bastante ou impactante o suficiente. Estou ansiosa, pois é autêntico, pois carrega importância verdadeira. Sorri então, percebendo a magnitude de sua evolução. As experiências mais valiosas costumam ser as mais elementares. Ela se voltou, fitando-me diretamente. Obrigada, mamãe. Não só pelo colar, nem por sua presença aqui neste dia, mas por persistir em mim quando eu a abandonei, por demonstrar que sempre há tempo para corrigir o rumo. Acolhia com delicadeza, evitando enrugar o vestido. É o papel das mães. Mas eu também lhe sou grata pela bravura em se reinventar, em confrontar falhas e evoluir a partir delas. Um leve bater na porta pausou nossa troca. Tratava-se de Rafael, irrepreensível em seu traje modesto, mas distinto. Posso adentrar? Solicitou, cobrindo os olhos de forma cômica. Eu juro que não espierei a noiva antes do instante certo. Carolina gargalhou. Entre, seu tolo. Não somos assim tão convencionais. Rafael adentrou, ainda simulando olhos vendados, o que gerou mais risos. Ao erguer o olhar para Carolina, seu rosto se iluminou em reverência absoluta. Você está deslumbrante, afirmou ele com simplicidade. Vou deixá-los em paz por um instante, propus, rumando para a saída. Aliás, interveio Rafael, estava à procura da senhora, dona Mônica. Temos um favor a solicitar. Voltei-me para eles, intrigada. Carolina acenou, instigando-o a prosseguir. Sei que, por costume, o pai conduz a noiva ao altar, esclareceu. Contudo, como o pai de Carolina há anos ausente de sua rotina e dada a tudo que a senhora realizou por ela, bem, preferimos que seja a senhora a guiá-la nessa etapa. Fiquei brevemente mudada, uma onda de sentimento me invadindo.
Durante toda a fase de arranjos, tal ideia nunca fora cogitada. Você me desconcertou, consegui articular por fim. Seria uma grande honra. Uma hora mais tarde, com o braço de Carolina enalçado ao meu, avançávamos devagar pelo caminho montado entre as cadeiras no jardim do sítio, sem orquestra, apenas um guitarrista dedilhando melodias suaves, sem adornos luxuosos, só flores silvestres em recipientes básicos e luzes suspensas nos galhos. E, no entanto, tudo era impecável, sincero, palpável. Ao alcançarmos o altar singelo onde Rafael e o oficial aguardavam, Carolina me cingiu com força antes de desprender meu braço. Obrigada por me conduzir até aqui, murmurou. Em todos os aspectos imagináveis. Ocupei meu assento na fila da frente, contemplando minha filha recitar os votos com uma pureza e franqueza que nenhuma fortuna poderia adquirir. As joias que trocaram não eram recentes. Eram as mesmas de meus bisavós, guardadas por anos contra ladrões, representando a perseverança da linhagem familiar ao longo do tempo. Na breve celebração posterior, a mãe de Rafael, uma senhora refinada que eu vira rapidamente nos preparativos, se aproximou. Mônica, pronunciou, erguendo uma flauta de espumante. Desejo que saiba o quanto aprecio sua dedicação em educar Carolina. Rafael mencionou alguns dos obstáculos que superaram. Por um instante, ressurgiu aquela antiga dúvida, o receio de ser avaliada por nossa existência modesta, pelas batalhas vividas, mas repelei a sensação, evocando as lições recentes. Obrigada, retribuí com honestidade. Fazemos o possível com os recursos disponíveis. E é justamente isso que me impressiona, prosseguiu ela. Meus eles foram criados em meio a vantagens que jamais tiveram de questionar. Rafael só passou a apreciar de verdade o que possuía após encontrar Carolina, sobretudo depois de lidar com aquela confusão do compromisso passado. Ela hesitou um instante, selecionando as expressões com precisão. O que eu quis expressar de modo atrapalhado é que fico contente por ele ter cruzado com alguém que compartilha suas origens, sua resiliência, uma pessoa que descobriu o verdadeiro significado das coisas. Suas declarações me deixaram atônita. Por anos, eu supunha que indivíduos como ela, cultos, abastados, refinados, encarariam nossa existência com desdém. Jamais imaginei que enxergassem mérito exatamente nas adversidades que superamos, nas ensinanças extraídas delas. Creio que todos tiramos lições valiosas no ano que se foi. Retruquei, focando no essencial. A genitora de Rafael concordou com a cabeça, erguendo o copo num gesto sutil de celebração. A família que estamos construindo lado a lado. Mais adiante, ao entardecer, enquanto a singela reunião prosseguia ao som de melodias e diálogos, deparei com Carolina isolada por um instante num assento sob uma árvore, contemplando os presentes. Posso me sentar aqui? Indaguei. Ela esboçou um sorriso, deslocando-se para abrir lugar. Com certeza. Permanecemos em um silêncio acolhedor por instantes, espiando Rafael, que tagarelava com empolgação junto a uns companheiros, com as lâmpadas suaves reluzindo mais forte no firmamento que escurecia. Você se sente realizada? Questionei por fim. Carolina refletiu brevemente antes de contestar. Estou serena, afirmou ela. Algo que vai além da mera alegria. De algum modo, captei perfeitamente sua intenção. Essa tranquilidade brotava da sinceridade, de se sentir à vontade na própria essência, de forjar laços ancorados em honestidade e não em fachadas. Sabe, prosseguiu ela, eu me recordo de quando era criança e você narrava relatos sobre a vovó Elisa, sobre como ela lidou com tantos obstáculos com graça. Naquele tempo, via aquilo como contos de uma era remota, sem conexão comigo.
E hoje, eu a encorajei. Hoje percebo que eram ensinamentos sobre nossa identidade, sobre os princípios que nos apoiam quando o resto ruir. Ela roçou o colar de pérolas ao redor do pescoço. Essas relíquias não são meros adornos atraentes. Funcionam como elos. Elas nos ligam a algo superior a nós. Segurei sua mão, inundada por uma gratidão intensa por esse instante que, há um ano, soava inalcançável. Você absorveu o aprendizado mais crucial que elas oferecem. Qual seria? Indagou ela. A herança genuína não reside nas pedras preciosas propriamente ditas, e sim nas narrativas que elas guardam, na vitalidade transmitida de mãe para filha ao longo das gerações. Parei, absorvendo o impacto de minhas próprias frases. Uma vitalidade que agora também é sua. Carolina repousou a cabeça em meu ombro, um gesto que evocava as épocas em que menininha buscava refúgio depois de um dia árduo na escola. Sinto que, por fim, localizei minha posição nessa sucessão de mulheres resilientes. Não pelo que possuo ou pelo prestígio que conquistei, mas pela escolha diária de quem sou. Rafael surgiu próximo, sorridente ao nos avistar unidas. Estou invadindo alguma coisa? De jeito nenhum, rebateu Carolina, estendendo a palma para ele. Só estávamos ponderando sobre legados. Aliás, comentou Rafael, acomodando-se ao lado oposto dela. Tenho refletido bastante sobre costumes ancestrais ultimamente, sobre os que merecem ser preservados e os que demandam revisão. E qual foi sua percepção? Indaguei. Que as tradições mais valiosas nos recordam nossas raízes, sem nos bloquear para traçarmos nosso rumo próprio. Ele fitou Carolina com afeto. Assim como essas joias herdadas, elas preservam o passado, mas toda era insere seu relato singular. A profundidade em suas observações me impressionou. Esse rapaz, que no início eu receava ser só mais um a criticar nosso passado, captara com exatidão o cerne de nossos ritos. Vocês dois vão tecer um capítulo admirável em conjunto, afirmei, com uma convicção serena quanto ao porvir deles. A noite prosseguiu. Os visitantes se retiraram aos poucos, e em breve soou o momento de Rafael e Carolina rumarem para sua viagem de núpcias simples. Somente um par de dias numa estalagem à beira-mar, algo que podiam custear sem aperto com seus ganhos. Ao me envolverem em adeus, uma plenitude inédita me invadiu. Não se tratava do término de uma trilha, mas de um recomeço para nós todos, fundado em franqueza, estima e afeto autêntico. Nos vemos em 7 dias, murmurou Carolina, me cingindo uma derradeira vez antes de embarcar no veículo. Aqui estarei, repliquei, acenando enquanto partiam. E era literal, em todas as dimensões. Eu permaneceria presente, não só no corpo, mas no ânimo, como uma companhia perene em suas existências. Não como provedora de meios ou como alguém a ser afastada, mas como genitora, como consorte de sogro, futuramente como avó, como integrante parte essencial da família que estávamos erguendo. Ao retornar para o lar naquela ocasião, a caixa de madeira agora aliviada, desprovida das joias transferidas para Carolina, não experimentei uma sensação de ausência. Pelo contrário, uma realização plena surgiu em mim, como se um ciclo tivesse se encerrado de forma apropriada. Posicionei a caixa na prateleira, próxima ao meu álbum de relatos, agora enriquecido pelo rascunho quase pronto de Carolina. Unidos, esses itens simbolizavam nossa essência herdada, não os bens materiais em si, porém as tramas que nos forjaram, os ensinamentos absorvidos, a perspicácia obtida, inclusive a partir dos instantes mais árduos. Acomodei-me em minha escrivaninha e folheei o álbum até a folha final, reservada para o episódio mais novo de nossa saga familiar. Iniciei as anotações, retratando não só a cerimônia nupcial daquele dia, mas o percurso que nos conduziu até esse ponto, repleto de sofrimento, ausência,
ressurgimento e reencontro. Finalizei com as frases que vovó Elisa repetia, expressões que agora compreendo em profundidade. Nossa verdadeira fortuna reside não no que acumulamos, mas na essência que cultivamos por meio das provações que superamos e na integridade com que prosseguimos, ainda que o trajeto se revele árduo. 2 anos transcorreram desde a união de Carolina e Rafael. O volume Contos de Mulheres saiu à luz e, para espanto geral, alcançou um êxito discreto, porém impactante, notadamente entre mulheres de várias idades, que se viam refletidas nas batalhas e vitórias de nossas predecessoras. Carolina recebia com frequência correspondências de leitoras, expressando gratidão por amplificar relatos que ecoavam as vivências de suas próprias linhagens. Algumas revelavam suas narrativas pessoais, fomentando uma rede ao redor daquelas vivências comuns de força feminina. Em uma tarde ensolarada de primavera, atendi uma ligação de Carolina. Sua entonação vibrava com leve empolgação. Mãe, você daria para vir aqui neste fim de semana? Temos uma novidade para revelar e preferimos fazê-lo cara a cara. O matiz em sua voz sugeria o teor da surpresa, mas reprimi minhas conjecturas. Com certeza, filha. Chego no sábado. Ao chegar à residência compacta que Carolina e Rafael adquiriram há pouco, simples, mas aconchegante, em um rincão sereno de Campinas, fui acolhida por abraços afetuosos dos dois. Rafael transparecia uma ansiedade notável, com um sorriso fixo no semblante ao me oferecer chá na varanda traseira. Depois de nos instalarmos com as bebidas, indaguei. Então, qual é essa novidade impactante? Carolina e Rafael trocaram um olhar de cumplicidade antes que ela se dirigisse a mim, os olhos reluzentes. Estamos grávidos, proclamou ela. Vou me tornar mãe, e você, avó. Apesar de haver intuído, a certeza inundou-me de um júbilo incontrolável. Lágrimas brotaram enquanto eu me erguia para envolvê-los em um abraço. Estou imensamente contente por vocês, afirmei, com a voz entrecortada. Quando souberam? Algumas semanas atrás, respondeu Carolina. Desejávamos confirmar que estava tudo em ordem antes de divulgar. Você é a primeira a tomar conhecimento. Essas palavras, você é a primeira a tomar conhecimento, ecoavam com um significado profundo entre nós. Uma afirmação tácita de como nosso vínculo se transformara desde aquele episódio sofrido à soleira de sua porta, quando fui intencionalmente afastada de um marco crucial em sua existência. O bebê chegará em janeiro, prosseguiu Rafael, visivelmente extasiado com a perspectiva de paternidade. Já iniciamos os preparativos para o quartinho. A tarde se desenrolou em diálogos sobre os arranjos para a criança, as transformações iminentes, as aspirações e ansiedades típicas de pais novatos. Em momento algum, emergiram inquietações quanto a prestígio ou fachadas. Apenas a aspiração sincera de nutrir um filho querido e protegido. Antes de me retirar, Carolina me convidou para seu cantinho de trabalho, onde abrigava uma estante modesta e redigia seus materiais para a publicação. Quero te exibir algo, comentou, abrindo uma gaveta da mesa. Ela extraiu um bloquinho forrado em couro, similar ao meu registro atualizado de crônicas familiares. Iniciei anotações para o bebê, esclareceu, passando-me o item. Nossas lendas ancestrais, tudo o que você me relatou, as descobertas que fizemos em conjunto, além de minhas lembranças e ponderações pessoais. Percorri as folhas, admirando as crônicas de nossas predecessoras traçadas com a letra fluida e graciosa de Carolina. Relatos de bravura, tenacidade, afeto e, sobretudo, retidão perante os obstáculos. É magnífico, comentei, retornando o bloquinho. Essa criança terá a aventura de se desenvolver, imersa em suas origens. Carolina esboçou um sorriso, tocando de leve o volume.
Desejo que ele ou ela compreenda nossas raízes. Quero que conheça a bisavó Elisa, tia-avó Clara, e principalmente você, mãe, a mulher que abdicou de tudo para me proporcionar chances e que ousou impor fronteiras quando eu me desviei do caminho. Enfrentar os equívocos do passado e refazer sua existência ancorada em princípios autênticos. Ela absorveu aquilo, com os olhos úmidos de emoção. Desejo ser ao menos metade da mãe que você representou para mim. Você vai ser uma mãe incrível, afirmei com firmeza, pois agora compreende o que de fato vale a pena. Nos meses que se seguiram, presenciei uma cena tocante. Minha filha se arrumando para a aventura da maternidade, misturando empolgação e modéstia. Nada de excessos supérfluos, sem rivalidades por carrinhos de bebê top de linha ou itens caros demais. Pelo contrário, priorizava escolhas pensadas sobre o essencial para a criança, o que se adequava à família modesta deles. Carolina me procurava com frequência, não só para dicas práticas sobre gestação e criação de filhos, mas também para saber como eu havia equilibrado o devotamento total à maternidade sem perder minha essência individual. Como você lidou com isso, mãe? Indagou ela num dos nossos almoços dominicais, que viraram ritual fixo. Como você educou uma filha solteira, malhando em 2 bicos? E ainda assim, transmitia sempre presença constante. Não foi sempre assim, confessei com sinceridade. Teve épocas em que me envolvi tanto no ser mãe que me esqueci de mim mesma como mulher, como indivíduo. Espero que evite esse tropeço. O que quer dizer? Rebateu ela, intrigada. Amar sem reservas não implica se dissolver. Esclareci. Ao revés, quanto mais integral você se mantiver como ser humano, mais recursos terá para doar como progenitora. Suas paixões, hobbies, habilidades, tudo isso a tornará uma mãe mais cativante, mais motivadora. Carolina ponderou o que eu disse, passando a mão na barriga, que já exibia os indícios iniciais da gestação. Quero que meu filho ou filha me enxergue como um indivíduo pleno, além de só mãe. E é justamente isso que a fará brilhar nessa função. Sorri, sobrepondo minha mão à dela, já que ela reflete sobre o modelo que pretende oferecer. Em janeiro, conforme o esperado, veio a chamada que eu aguardava com ansiedade. A voz de Rafael tremia de comoção. Dona Mônica, Carolina entrou em trabalho de parto. Estamos rumando ao hospital neste instante. Agarre minha bolsa montada e parti de carro para Campinas. Meu coração batia forte de expectativa. Ao chegar ao hospital, Rafael me aguardava no saguão, o semblante entre euforia e ansiedade. Ela está ótima, garantiu ele apressado. O doutor avisa que pode levar horas, mas o processo avança sem problemas. As horas seguintes passei ao lado de Rafael na antessala, de vez em quando acessando o quarto para animar Carolina. Vi minha filha ali, pálida e exaurida, porém resoluta, combatendo as contrações com a resiliência que as mulheres de nossa linhagem exibiram ante seus próprios obstáculos. Quando o choro do bebê ecoou pela maternidade, uma sensação indizível me invadiu. Algo superior à felicidade. Um elo que unia eras passadas, o agora e o porvir num instante sublime. Nasceu uma garotinha, proclamou a enfermeira, depositando o pacotinho nos braços fatigados, mas luminosos de Carolina. Rafael, com lágrimas escorrendo livremente, roçou os lábios na testa de Carolina antes de se curvar para admirar a prole. Ela é impecável, murmurou. Quando me autorizaram a entrar, deparei com Carolina recostada na cama, aninhando a neonata no colo. Seus olhos buscaram os meus, carregados de uma percepção renovada. Mãe, murmurou ela, apresento sua netinha, Elisa. Elisa, batizada em homenagem à minha avó, a patriarca cujas narrativas nos orientaram por gerações. A dama que lidou com a viuvez prematura e 3 crianças pequenas
que se desdobrou no labor para propiciar-lhes dignidade, que jamais abdicou do afeto, apesar das adversidades. As lágrimas fluíram sem freio, enquanto Carolina depositava delicadamente a pequena Elisa em meus braços. Contemplei aquele vizinho ideal, os dedinhos miúdos se mexendo no ar, e percebi o ciclo se fechando. Oi, Elisa, sussurrei, a voz embargada de sentimento. Seja bem-vinda ao nosso clã. Carolina assistia, os olhos espelhando uma noção que só a maternidade recém-adquirida lhe permitiria captar. Agora capto tudo, disse ela baixinho. Capto cada esforço seu por mim, cada renúncia, cada amor absoluto, inclusive quando eu não o merecia. Isso é o que as mães fazem, repliquei de forma direta, retornando a bebê ao seu abraço. Amamos apesar das tormentas, apesar das falhas, apesar das frustrações. E por vezes, complementou ela, fitando a filha com veneração, urge impor fronteiras por afeto, ainda que doa. Concordei, valorizando a perspicácia em suas falas. Uma perspicácia forjada em nossa trajetória comum de dor, lições e restauração. Vou me esforçar mais por ela, prosseguiu Carolina, roçando os lábios na testa de Elisa. Vou transmitir-lhe as origens, a potência das mulheres que eles chegaram antes dela. Eu me comprometo a demonstrar a ela que o verdadeiro valor não reside no que acumulamos ou nas fachadas que sustentamos, mas sim na essência que moldamos, nas relações autênticas que cultivamos. Ela é uma sortuda, afirmei, com a voz tomada pela emoção de tê-la como mãe, de ter tido a oportunidade de me desenvolver conhecendo minha verdadeira identidade e minhas origens. 3 dias mais tarde, ao receberem alta, Carolina e a filhinha Elisa, eu as levei de volta para casa. Rafael tinha arrumado tudo com esmero, convertendo o antigo escritório em um quartinho modesto, porém reconfortante para o bebê. Acima do berço, suspenso com delicadeza, havia um mobile artesanal, não de uma boutique sofisticada, mas feito com carinho por Rafael, incorporando pequenas molduras com retratos das mulheres da nossa linhagem. A bisavó Antônia, a tia-avó Clara, a vovó Elisa, eu mesma, Carolina e, bem no meio, a pequena Elisa, para que ela nunca esqueça suas raízes, esclareceu Rafael, percebendo minha expressão tocada. Das mulheres resilientes que vieram antes. Naquela noite, antes de me dirigir de novo a Belo Horizonte, deparei com Carolina na cadeira de amamentar, embalando Elisa e murmurando baixinho. A mesma melodia de ninar que eu entoava para ela, que minha mãe sussurrava para mim, que provavelmente a vovó Elisa cantava para os seus. Vou deixá-las em paz para descansarem, falei, apanhando minha bolsa. Carolina levantou o rosto, revelando uma tranquilidade inédita em seus olhos. O brilho de uma mãe que agora compreendia plenamente a magnitude e o dever desse ofício. Obrigada por tudo, mãe, ela expressou. Não só pelos dias recentes, mas por uma existência repleta de afeto, por me guiar pelo rumo certo, mesmo quando eu insistia em ignorá-lo. Aproximei-me para depositar um beijo em sua testa e na da pequena Elisa. É isso o que nos cabe fazer. Transmitir não só nossos traços genéticos ou sobrenomes, mas nossas narrativas, nossos ensinamentos, nossa vitalidade. Ao retornar de carro para o lar sob um firmamento cravejado de estrelas, que mais do que nunca reluzia, uma serenidade profunda me envolveu. O percurso não fora simples. Teve sofrimento, engano, prantos em madrugadas vazias. Contudo, retrospectivamente, eu via como cada instante árduo nos conduzira precisamente ao ponto ideal. A caixinha de madeira em minha residência agora abrigava relíquias frescas, não pedras preciosas velhas, mas recordações atuais. Imagens do casório de Carolina, o primeiro clique da menininha Elisa, folhas do rascunho primitivo de contos sobre mulheres e, sobretudo,
a memória daquela tarde decisiva à soleira da morada de Carolina, quando fora repelida e posta para fora. Não como um machucado exposto, mas como uma marca que nos recordava o trajeto trilhado, um sinal da odisseia que nos mudou, que nos revelou o sentido autêntico de laços familiares, de legado, de carinho. Afinal, por vezes, como descobri, é preciso abrir mão de algo precioso para captar seu real peso. É necessário experimentar o golpe da exclusão para despertar a robustez da autoestima. E é vital impor fronteiras, ainda que doa, para que laços verdadeiramente equilibrados possam se desenvolver. A pequena Elisa se criaria ouvindo todas essas relatos, não só os de bravura e vitória, mas também os de falhas, remorso e resgate. Ela captaria que nosso legado genuíno não se encontra nos itens que legamos, mas nos saberes que assimilamos e dividimos, de uma era para outra. E, quando chegar o momento de ela herdar o colar de pérolas, os anéis dos bisavós, saberá não apenas de sua graça ou preço monetário, mas das vivências que eles encerram, inclusive a nossa, que se iniciou com uma extensa jornada até uma entrada trancada e se encerrou com um anel de afeto, por fim selado. Agora, se essa narrativa te cativou, dá um clique já no vídeo seguinte que surge na tela. Lá, tem uma trama de deslealdade e reviravolta como você jamais imaginou.